Então, bem-vindos ao 14º ciclo de estudos promovido pelo Instituto de Contas do Tribunal de Contas do Estado, em parceria com as associações municipais e com a FECAM. O meu nome é Fabiola Schmidt-Zenker, a minha colega Adriana Cardoso. Nós somos lotadas no Tribunal de Contas na Consultoria Geral, somos auditoras fiscais de controle externo e vamos hoje, na manhã, conversar com vocês sobre licenças e acumulação de cargos, que foi os dois temas propostos pelo ICOM para que a COGE conversasse, palestrasse com vocês na sala de atos de pessoal. Inicialmente, eu quero agradecer a presença de todos e dizer que o objetivo, a pretensão do Instituto de Contas é promover o contato entre os agentes públicos municipais. Sei que tem pessoas do Estado aqui, porque no início houve tratativas a esse respeito, sejam bem-vindos também. Talvez não atenda tanto às expectativas de vocês, mas a gente sempre tira alguma coisa, traz para a nossa realidade, pesca aqui, ali e constrói algo melhor, sempre. Tá? Os municípios aqui presentes são 22, portanto, sejam muito bem-vindos. Licença dos servidores públicos municipais. Fabiola Schmidt-Zenker, no crachá, inclusive. Qualquer coisa, fiquem à vontade, na medida que eu for explanando o assunto e surgir alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram trazer relacionada àquele ponto, extremamente tranquilos. Levantem a mão que eu dou a palavra. Perfeito? Bem, por conta da Constituição Federal, a administração pública municipal ela tem autonomia política, administrativa para se regulamentar, para se reger de acordo com a sua realidade local. Como eu disse no início, Palhoça, Florianópolis, São José, até Biguaçu, não são referência para a grande maioria dos municípios de Santa Catarina. Existem municípios muito pequenos. E na etapa do ano passado, que eu tive a oportunidade de participar, a gente se depara assim, com situações colocadas pelos agentes administrativos que a gente se questiona como que eles conseguem fazer tudo. Porque são pouquíssimas pessoas, uma estrutura administrativa extremamente pequena. Porque a realidade daquele município, o interesse daquele município não comportaria uma estrutura maior. E aí, esse contato com o município é de extrema importância, porque a gente começa a ver, não só através daquilo que a lei determina, aquilo que é o formal, aquilo que tem que ser, e que é a nossa base de trabalho, porque assim tem que ser, né? O princípio da legalidade da Constituição, mas a gente também começa a perceber e sentir as dificuldades, às vezes, nas lacunas da lei, na interpretação que pode ser dada, e a ideia vamos tentar resolver da melhor forma possível, sempre considerando a supremacia do interesse público sobre o privado, a indisponibilidade do interesse público, a eficiência administrativa, o crescimento daquela coletividade ali representada por aquela administração que quer fazer alguma coisa e que não vai ser por medo que vai deixar de fazer. Então, a administração pública municipal ela tem na Constituição diretrizes que impõem a ela uma série de princípios e considerações a ser tomadas antes de fazer a sua lei orgânica, mas ela terá, através da sua lei orgânica, a possibilidade de se auto-administrar e de prever o que vai e como irá fazer. E, diante disso, decorre a possibilidade de, ao estabelecer a relação com o seu agente público, verificar qual é o sistema jurídico mais adequado a ser aplicado. Portanto, ela poderia optar por uma lei orgânica, por um estatuto do servidor e, através de lei, regulamentar essa relação que ela tem com o servidor público dela. E aí, no caso, é servidor público, ocupante de cargo de provimento efetivo ou comissionado, e ali pormenorizar as situações, sempre respeitadas as balizas da Constituição, ou, se ela entender que é mais adequado à sua realidade, ela pode buscar na consolidação das leis do trabalho, que é um instrumento que existe desde 1943, salvo engano meu, que é utilizado, que é o instrumento básico da área privada, e trazer a sua realidade e aplicar nessa relação de trabalho. Em fazendo isso, ela abre mão de fazer o seu estatuto e acaba se dispondo, se colocando, se submetendo às diretrizes que estão ali traçadas. Então, os assuntos, as matérias que ali são ventiladas e ali são regradas e regulamentadas, ela vai ter que se submeter. Respeitar, declaro, sempre o texto da Constituição Federal, que por vezes vai mitigar alguns aspectos que estão ali, mas com base na Constituição e não no interesse do administrador ou daquela administração. Perfeito? Então, nós teríamos os estatutários, que são os servidores públicos
que, através do concurso público, preenchem cargos públicos, e nós temos nos municípios também a possibilidade de ter os empregados públicos, que preenchem empregos públicos através de concurso público também. Só para eu ter uma noção, aqui, quem seria estatutário? Alguém aqui alguém aqui é CLT? A senhora é CLT? Qual é o seu município? Canelinha. Aqui, o estatutário foi quase que unânime, né? Mas teve etapas passadas, agora nesse ciclo, que os nossos palestrantes, eu não estava, se depararam com o regime geral sempre na cabeça, com a CLT, com servidores em que tinham regime jurídico da CLT. E daí a importância que a gente resolveu trazer para a nossa palestra sobre licenças, né, uma atenção maior para esses empregados públicos. Porque a gente fala muito de estatutário, da realidade do estatutário e como fica aqueles que são seletistas. Então, os senhores vão perceber, o colega também irá, que ao falar de uma licença que tem para estatutário, eu sempre vou fazer uma referência para a CLT, para considerar o interesse também daqueles empregados públicos presentes, que também têm suas dúvidas e que querem dirimir, e que, como todos nós, fazem parte da administração pública municipal. Ok? Apenas para dizer, complementar, o vínculo da administração com o seu servidor público é estatutário, é institucional. E o vínculo que vai se estabelecer entre a administração pública e o seu empregado público vai ser um vínculo contratual. Essa é uma diferença que cabe pontuar. O que é a licença? De uma forma bem simples, tem aqui na frente, se o senhor quiser. Pode puxar essa daqui, se quiser. De uma forma bem simples, licença seria um direito conferido ao servidor público, ao empregado público, de se afastar das suas atribuições funcionais, sem que, com isso, o vínculo que ele tenha com a administração institucional ou contratual seja rompido. Então, a grande característica que chama a atenção na licença e que a gente sempre tem que ter em mente é: o meu vínculo não está rompido. Eu continuo ligada a essa administração, embora eu não esteja trabalhando, embora eu esteja afastado, seja pelo motivo que for. O meu vínculo ainda está vivo, está aceso com a administração pública. Okay? Então, de uma forma bem simples, é o direito do empregado e do servidor público poderem se afastar das suas atribuições, preenchidos os requisitos, né, que são necessários para isso, sem que o vínculo que ele tenha com a administração pública seja rompido. A administração pública municipal, da mesma forma que fez sua lei orgânica, a gente falou sobre a autonomia municipal, ela pode, através de estatuto, regulamentar essa licença da forma como bem lhe entender. Eu li o Estatuto do Município da Palhoça, de Florianópolis, de São Pedro de Alcântara. Tem alguém de São Pedro de Alcântara aqui? Não? Li de Videira, Campos Novos e fui indo. Não deu para ler todos os municípios de Santa Catarina. No final, eu já estava até um tanto tonta, mas tinha muita coisa parecida e tinha muita coisa diferente. Tratamentos diferentes também. E isso decorre justamente da autonomia do município. Então, nem sempre a mesma causa, a mesma razão de ser num município vai gerar em municípios diferentes a mesma licença. Pode ser que tenha em um município e não tenha em outro município. Isso no exercício da sua autonomia municipal, conferindo ao seu servidor o que ele pode conferir, respeitado o texto da Constituição e uma ou outra licença que ele é obrigatório a dar. Mas outras, ele vai averiguar se ele pode, como a gente vai ver na sequência, a licença-prêmio, que de repente nem todos os municípios têm. Porque de repente também nem todos os municípios conseguem comportar aquele tipo de licença, por questões de desdobramentos que tenham. Quem usa a CLT, os municípios que se utilizam da CLT, eles vão usar as licenças previstas no texto da CLT. E ali estando regulamentadas pela CLT da forma que está, com desdobramentos que tem. Porque, normalmente, quando se utiliza da CLT, também se está ligado ao regime geral da Previdência Social. E aí as consequências ligadas a ela.
Ok? O rol de licença aqui é meramente exemplificativo. Até porque ele pode ser muito maior que isso. Mas, num apanhado nos estatutos que se viu, que se tem notícia, a gente pode dizer que tem para tratamento de saúde do servidor, para tratamento de saúde ou para acompanhar tratamento de saúde de pessoa da família desse servidor, para a gestante, para a paternidade, a luto, a casamento, a prêmio, em razão do afastamento do cônjuge, do companheiro, tratar de interesses particulares, capacitação, desempenho de mandato classista, e aí vai. Várias formas e tipos de licença, que nós vamos agora tentar nesse tempo que a gente tem, que eu bato 10h30, eu tenho que encerrar para a colega entrar. Então, eu vou tentar tratar o máximo possível com os senhores das licenças que são possíveis. Caso tenha ficado alguma licença do seu município que eu não tenha trabalhado e que lá está dando problema, não fique constrangido. Vem falar comigo, a gente conversa sobre isso. Se der no final, sobrar tempo, a gente fala para todos ouvirem. Se não der, eu tento tentar solucionar ali a dúvida, tento auxiliar. E também, se não for possível aqui, gente, e-mail, a gente está sempre à disposição. Como eu disse, hoje o evento aqui não pretende botar um veredito sobre alguma coisa e dizer assim que funciona. É trocar ideia, trocar informação, é crescer junto, é ampliar conhecimento, como diz a Josiane, que é a diretora do ICOM, multiplicar o nosso conhecimento. Conhecendo a realidade do outro e tentando crescer. É claro que a legalidade vai sempre imperar, a moralidade vai sempre imperar, a impessoalidade também, supremacia do interesse público e tudo mais. E o Tribunal de Contas é bem legalista nesse aspecto, até porque é a função dele, é o instrumento dele. Ele não é o judiciário. Ele não compõe lides. Ele não tenta preencher lacunas. Tá? Então, licença para tratamento de saúde. A licença para tratamento de saúde ela decorre da circunstância de que o servidor ou empregado público, estando sem condições, seja física, seja emocional, diagnosticadas pelo seu médico, né, de estar trabalhando, ele seria afastado do serviço e voltaria quando pudesse trabalhar, quando tivesse condições de trabalhar. Então, de uma forma bem simples, a licença para tratamento de saúde, ela visa a saúde desse servidor, a saúde desse empregado, uma boa condição dele, né, e que ele esteja realmente apto para trabalhar. A questão da saúde está muito ligada à temporariedade. A temporariedade dessa situação da saúde dele está inviabilizando a possibilidade dele trabalhar. Quem é servidor público estatutário vai ter no seu estatuto o regramento da licença saúde. Eu percebi na licença saúde que varia bastante alguns critérios que a administração se utiliza para a periodicidade de perícias e atestados médicos. O município de Florianópolis, por exemplo, se eu não estou enganada, alguém aqui é de Florianópolis? 3 dias. O município, a administração pública municipal, similar ao Estado. Né? Então, até 3 dias você pode faltar, e aí você leva o seu atestado médico, pelo menos no Tribunal de Contas é assim, a gente pega o de acordo, o ciente do nosso superior hierárquico, leva no RH e está abonado, perfeito, tranquilo. Agora, passou de 3 dias é perícia, 4 dias é perícia, 5 dias é perícia, 6 dias é perícia. É um prazo realmente pequeno. Assim, você está temporariamente, mas bem temporariamente prejudicado. A partir dali, você já entra para a perícia, mesmo que sejam só 4 dias de licença. A lei exige. Municípios, como Florianópolis, também fazem isso. Outros municípios já permitem 15 dias ou permitem 30 dias. Está errado, está certo? Não, é a realidade dele. Até porque tem município que é tão pequeno que se um servidor que trabalha ali tentar dizer que está doente, mas não estiver doente, todo mundo vai saber. E é verdade. Porque tem uma rua que passa por cima, outra rua que passa por baixo, no meio tem uma praça, tem uma igreja no alto. Está cheio. Você pode pegar um atestado da pessoa para 60 dias, porque você sabe o que a pessoa está fazendo. Já municípios maiores não comportam isso. Também tem município que é muito pequeno. Como é que vai passar na perícia médica oficial? Quantos médicos tem? E assim por diante. A estrutura é pequena. Tá? Então, vocês têm que observar no município de vocês qual é a periodicidade exigida, qual é o prazo máximo que esse atestado pode dar. De repente, o teu médico te operou e te disse, olha, tu quebrou o cotovelo, a atividade que tu desempenha é 3 meses em casa. Ninguém vai dizer que você não pode passar 3 meses em casa, mas o estatuto do município pode dizer assim, olha, eu não vou te autorizar a ficar 3 meses direto em casa, porque o estatuto não permite. Então, você vai estar autorizado a ficar 30 dias, você volta daqui a 30,
depois você faz uma nova perícia, ele te deixa mais 30, porque é o prazo máximo que aquele estatuto permite que a pessoa fique em casa sem ter que dar satisfação para a administração. Então, o que tem que ser observado é sempre isso. O que o teu estatuto diz e se foi preenchido aquilo que o teu estatuto determina. Perfeito? No caso da CLT, os primeiros 15 dias. Os primeiros 15 dias a administração pública aceita e, a partir desses 15 dias, você passa por uma perícia médica e aí você já vai para um benefício previdenciário. Quem paga o INSS. Estou correta? A realidade é um pouquinho diferente, né? Quando é atendido pelo município, pela CLT, né? Pela CLT. E ainda tem um detalhe, né? Que quem ganha acima do teto remuneratório da Previdência Social não vai receber integral, né? Se não tiver uma complementação. Ele vai receber, de acordo com a lei 8.213, existe uma redução. Salvo engano, é 91% em 5%. Isso, de uma média que é feita. Enquanto nos estatutários vão regulamentar, vão dizer como é que funciona, mas, em regra, quem está pagando é o próprio município, e está perfeito, está correto, conta para tudo, e assim vai. Né? Então, mas isso varia de município para município. Quem se utiliza da CLT ou se utiliza do estatuto, está tudo ok, não tem problema algum. A gente só sempre vai averiguar o que naquele município é o que se utiliza para poder dizer se está certo ou se está errado. Tá ok? Outra situação é a doença para tratamento de saúde da pessoa da família. Que na CLT, acho que não tem, né? Eu li a CLT, observei lá o que tinha, não encontrei nada a respeito, mas poderia, sei lá, algum município seletista ter tentado resolver isso de outra forma. Mas os estatutários é uma licença que, pelo menos nos estatutos que eu vi, não faltou em nenhuma. A licença para tratamento de pessoa da família. Aí o que tem que ser observado aqui nessa licença? Tem que ser observado nessa licença a questão das regras também daquele estatuto municipal, o que diz, quem é realmente a pessoa da família que daria direito àquele servidor a poder tirar a licença. Né? Eles vão ter normalmente um rol, e o rol pode ser um pouco mais seco num município em relação ao outro. O prazo varia muito. Né? Tem município que dá 30, prorrogável por mais 30, prorrogável por mais 30. Tem município que diz que você recebe integral durante um determinado tempo, depois você recebe proporcional X, depois Y. Mas na licença para tratamento de pessoa da família, a gente sempre tem que pensar que é um plus. Que o pessoal que trabalha normalmente, nossos colegas que não são servidores públicos, eles têm alguém doente, eles vão ter que fazer como der para fazer. Então, isso é um plus que os servidores públicos têm. Em regra, o estatuto também tenta colocar que, se der como conciliar a redução da jornada daquele trabalho daquele servidor público com os cuidados, é isso que vai ter que ser feito. Né? E aí ele vai regulamentar como é. Ele coloca que tem que ser indispensável a presença daquela pessoa para poder estar ali nos cuidados daquele familiar. Passa-se por perícia médica também, controla-se também, não traz livre de processo disciplinar para averiguar se houve algum equívoco, se não houve, enfim. E acho que poderia, na CLT, de repente, ter algum tipo de previsão, mas, em se tratando de área privada, é complicado. A gente tem empresas muito, muito, muito pequenas que não comportariam esse tipo de coisa. Tá? Então, a licença para tratamento de saúde da família vai variar bastante de município para município. Importante que vocês verifiquem sempre no seu município o regramento. E a questão maior é sempre, quem é essa pessoa da família que o teu estatuto vai dizer? Qual o prazo máximo que você pode ficar recebendo? As perícias que ele tem que ser submetido? E assim por diante. Porque a ideia é mais a questão de implementar regras constitucionais de família, de saúde, enfim. Né? Não é um privilégio, vamos dizer assim, é uma tentativa de dar uma regulamentação do conteúdo da Constituição, no sentido de pensar sempre na família, de pensar na saúde
e também a questão da condição física, mental, daquele servidor que está ali trabalhando contigo, que ficou aqui uma noite inteira no hospital. Tá ok? Licença em decorrência de falecimento de familiar, né? A licença luto. Essa tem na CLT, 2 dias, correto? Você... na CLT a previsão é de 2 dias, né, para o luto, lá para o rol elencado. E nos estatutos, o período ali declinado. O que eu percebi é que é em torno de 1 semana, 8 dias. Né? Normalmente é isso, né? 8 dias para a licença luto. Então, faleceu alguém, algum familiar seu daquele rol, que normalmente é o pai, a mãe, o vô, até a avó, às vezes permite, às vezes não permite. Os filhos, o marido, o cônjuge, o companheiro, enfim, o que está lá descrito no rol. Você se ausenta ao trabalho, apresenta o atestado de óbito dessa pessoa para demonstrar, se coloca nos teus assentamentos, está justificado, ninguém vai poder dizer que você ficou em casa indevidamente. Você preencheu um requisito legal e assim por diante. Até porque ninguém vai querer matar ninguém para poder ficar em casa 8 dias. Não faz sentido algum, né? A licença em decorrência do casamento do servidor ou do empregado. Mais uma vez, a CLT também faz previsão a respeito, então quem é empregado público pode ficar 3 dias consecutivos depois do casamento, para poder comemorar esse casamento, passear. Né? O servidor público estadual, os servidores públicos municipais, em regra, têm um pouquinho mais de tempo também, em torno de 8 dias, correto? Algum município aqui dá 15 dias, 20, 30? Não. Algum dá menos que 8? 7? 5? Mas já está bom, né? Tá bom. Porque tu pega os 5 dias, pega férias e assim por diante. Né? Então, o casamento também é motivo de licença, de acordo sempre com o seu estatuto, certidão de casamento, para provar que casou. Licença gestante e licença paternidade. Essa aqui todos têm, porque ela decorre especialmente do texto da Constituição Federal de 88. Né? Então, a licença gestante, em regra, 120 dias. Nós vamos ver adiante o desdobramento. E eu quero trocar uma ideia com vocês, porque eu fiquei com dúvida também. Quando eu estava ali lendo, eu quero ver como é que o RH está fazendo. Tá? Então, 120 dias, tá, para a maternidade e 5 dias para o pai. A Constituição ela fala nos termos da lei. A CLT fala em 1 dia. E ainda diz assim, nesse dia você tem que registrar seu filho. Olha que triste. Só que o ato de disposições contrárias é bom. O ato das disposições transitórias da Constituição Federal, lá no artigo 10, parágrafo 1º, ele falou assim, enquanto não tiver lei que regulamente, até já tinha CLT na época, mas aí se sobrepõe o texto da Constituição. Enquanto não tiver lei que regulamente, é no mínimo 5 dias, tá? Então tem estatutos que dá 15, que dá 20. 20 é mentira. Eu já vi 15. A questão é a seguinte... A questão, inclusive a CLT ela também fala, e muitos estatutos falam, mas a CLT também fala no caso de aborto. Tá? No caso de aborto, as 2 semanas. Achei assim pesado o não criminoso. Né? Ali, mas no caso ali o não criminoso, mas até prova em contrário, criminoso não é. Né? E os estatutos têm falado também na questão do aborto, do natimorto. E teve um estatuto, que não sei se foi da Palhoça, se foi de Florianópolis, que eu li na sequência, que eu achei bem interessante, porque ele não deu prazo para essa licença. Ele disse assim, o médico que vai... Eu achei interessante, em razão do aborto, da condição de saúde e tal, limitava alguma coisa, mas não era assim, sabe, só 15 dias ou só 20 dias. Né? Também você pode, e aí também, dependendo do como fosse, o médico botava uma de saúde na sequência. Achei bacana assim, ter ido até esse pormenor, porque é uma situação bastante complicada. Você falar com a ex-gestante ali que saiu para ter um bebê e não teve o bebê, o estatuto, vendo, pormenorizando, ajuda bastante. E a gente aplica o que está ali. Então, vamos lá. Isso aqui que eu queria tratar com vocês, eu queria conversar com vocês e ver se as minhas ideias não estão malucas em relação a isso. A Lei 11.770 de 2008 falou da tal prorrogação da licença gestante em 60 dias. O Estatuto, o servidor público municipal, ele poderia, se quisesse, independente dessa lei, o seu Estatuto colocar os 180, porque quando a Constituição fala em 120, ela dá um mínimo, assim como se também o Estatuto quiser dar férias de 40 dias, também pode.
porque ela fala em 30 como mínimo, uma base a seguir. Pois bem. Só que essa lei, ela fala numa adesão a um programa. Então, você tem que aderir ao programa. Que se é do estatuto, não precisa nem aderir ao programa, né? Simplesmente dou e faço como tem que ser feito. Fala de uma adesão ao programa, mas pode ser não para o estatuto, pode ser também uma adesão a esse programa. E que prorroga por mais 60 dias. Só que teria que a servidora pedir, após o nascimento do bebê, né? No primeiro mês após o nascimento do bebê. E por conta do quê? Porque não vai poder ficar em creche, ela não vai poder trabalhar, não vai poder fazer nada. Ela vai ter que cuidar. Perfeito, porque também não vai sobrar tempo para outra coisa, né? Então, eu acho que aí, por conta disso, que eles deram essa possibilidade da servidora pedir. Quem paga esses 60 dias de prorrogação? A administração. Só que assim, aí é que eu fiquei que eu queria trocar ideia com vocês. Vocês já passaram por isso? Tá. Porque assim, quem paga é a administração. Mas se fala em que depois desses 60 dias, quem está pagando aqueles 60 dias pode, quando for pagar imposto de renda, tributos devidos, abater. Como é que está na administração isso? Ah, tá. Tá. Porque eu procurei. Que tributos? E eu queria entender. E aí eu queria trocar essa ideia com quem está. Porque para mim estava claro. O estatuto. Porque, porque para mim estava claro, por exemplo, o estatuto pode dar os 180 dias, ou 150, ou 160, independente dessa lei. Tá? Mas a questão dessa aderência de prorrogação em nome da família e tal, aquela parte de baixo que falava nessa compensação de abater dos tributos, como é que isso estava efetivamente se resolvendo? Porque, por mim, não passou nenhum caso prático dessa ordem. E as mães adotantes? Como é que fica? Muitos estatutos falam da mãe adotante. Perfeito, perfeito. Mas o meu problema não é os estatutos que falam, os que não falam. Tá? Então, assim, muitos estatutos falam da mãe adotante, a CLT também fala da mãe adotante. Perfeito. Tá? Se estende os mesmos direitos, ótimo. Mas se não falar, gente, se aqui tivesse um município, e vocês podem ter certeza que não nessa etapa, mas na outra da semana que vem que eu vou, vai ter, não falando de adoção, não falando de mãe adotante. E eles são estatutários, eles não são CLT. Se fosse CLT, tinha. E aí, se eles derem a pensão para essa mulher, o Tribunal de Contas vai lá e multa? Perfeito. E vocês sabem por quê? O Judiciário está muito se baseando nessa lei 12.000 de 2010, de 2009, que fala lá. Essa lei é bem cumprida, mudou um monte de artigo no Estatuto da Criança e do Adolescente, interferiu na CLT, enfim, mas ela fala. Esta lei dispõe sobre o aperfeiçoamento da sistemática prevista para garantia do direito à convivência familiar a todas as crianças e adolescentes. Então, com base nessa lei, aquela questão que eu falei para os senhores da omissão do judiciário, o judiciário tem feito o seguinte: a mãe adotante tem batido na porta e pedido para ter o benefício da licença maternidade, e a administração pública olha e diz: não vamos dar, porque o nosso estatuto não tem. E ela, indo ao judiciário, ela tem obtido. O judiciário não se nega a analisar o feito, dizendo assim: nesse caso, houve uma omissão. Houve uma omissão que não pode estar em prejuízo dessa servidora. Por conta disso, e por conta da lei da adoção, e por conta da isonomia e tanto mais, a gente vai fazer o seguinte: enquanto não está regulamentado, a gente vai aplicar o Estatuto do Servidor Público Federal, que dá para a adotante nas condições que estão lá, para tentar ajudar. Não, sempre o jurídico. Eu acho assim. Eu não. Vamos imaginar o seguinte: nós temos uma mãe adotante. A adoção ela não começa num dia e termina no outro, né? Estou correta? O que eu faria se eu fosse um município? A gente já começa a perceber, ela está falando que vai adotar aquele sonho, aquela situação e tal. A gente já começa a se... Não vai dar para aprovar uma lei, mas a gente já começa a pensar sobre isso.
Ela faz um requerimento administrativo, o jurídico se manifesta sobre aquilo, pega todo o apanhado das decisões judiciais, fala de que, diante da sua autonomia administrativa e tal, que o seu estatuto se cala, mostra robustamente que aquilo ali não é um privilégio, não é um favor, não está se fazendo nada para aquela servidora adotante, porque ninguém vai adotar criança só para poder ter 120 dias de licença maternidade, e confere. Eu não acredito, eu teria que conversar com o Reinaldo, que vai falar com vocês de tarde sobre isso, que é da diretoria de arte pessoal e que é o diretor. Mas eu não acredito que, por conta disso, haja alguma irregularidade. Ou então com o Cleaver, que é da diretoria de municípios, para ver o que eles têm feito. Eu não cheguei a trocar essa ideia, mas eu acho que aí, nesse caso, acho que dá para dar assistência ao judiciário. Acho que, nesse caso, por conta desse tipo de decisão, que tem sido muito pontual, tem sido muito conduzido. Mas, assim, cada cabeça, uma ideia. Pode ser que, de repente, um auditor fiscal lá analisando, sei lá, por outros motivos, seja legalista aos extremos e tenha irregularidade, mas não vai inviabilizar o debate no tribunal também. Outra coisa, uma consulta para o Tribunal de Contas nesse aspecto. Licença-prêmio. Também, alguns estatutos, a maioria deles, dos municípios que eu vi, conferem ao seu servidor, após um determinado período aquisitivo, que considera, em regra, eu tenho visto 5 anos, mas poderia ser 3, 4, 6, 10, 20, tá? Que dá ao seu servidor público municipal o direito a se licenciar a título de prêmio por um determinado período, que eu tenho percebido 3 meses, o que eu tenho percebido nos estatutos municipais, o período aquisitivo é 5 anos e depois 3 meses para usufruir. O que precisamos saber sobre a licença-prêmio? A licença-prêmio, você preenche os requisitos para obtê-la, você vai solicitá-la, perfeito. Mas, em regra, o estatuto que te dá esse direito, ele também preserva a administração a possibilidade de dizer assim, não vou poder te dar nesse período que você está pedindo. Por conta da continuidade do serviço público, de que tem outras pessoas em férias, que tem outras pessoas que pediram antes a licença na tua frente. Né? Então, olha, eu sei que você gostaria muito de viajar para Paris em setembro, em agosto, mas você vai ter que viajar em janeiro, no gelo. Né? E isso pode contrariar o interesse desse servidor, sem problema. Né? Só que, assim, é um benefício, é um direito conferido para você poder descansar, até porque você já está 5 anos trabalhando, já está até 10 anos trabalhando, e não é o caso de você estar doente, não é o caso de você ser mamãe, não é o caso de ser luto, não é o caso de ser galo, não é o caso de ser nada. Então, você tira a sua licença-prêmio, mas a administração pública ela poderá dizer não nesse momento. Tá? Outra coisa que a gente se depara também é assim, alguns estatutos fazem a previsão de que algumas situações interrompem aquele período aquisitivo. Tá? Tudo deve ser observado. Então, cada estatuto vai regulamentar a sua licença-prêmio e nós vamos observar aquilo que aquele estatuto está regulamentando. Tá ok? A CLT, infelizmente, não traz previsão de licença-prêmio, né? A cada 5 anos trabalhado. Não. Tá. Como é que fica o pagamento durante a licença? Como é que fica o pagamento durante a licença-prêmio? A licença-prêmio ela vai estar lá no estatuto. O estatuto vai dizer como que vai se resolver a situação. Se existir parcelas como adicional de periculosidade, de insalubridade, que aquele servidor esteja ganhando, e o estatuto está falando que suspende, vai ter que suspender. Se ele não falar nada, se ele se calar, diz que vai pagar a remuneração normalmente a gente entende que é o conjunto de todas as parcelas que ali estão, inclusive funções gratificadas. Né? Agora, se ele falar que só vai pagar o vencimento, vai gerar uma polêmica enorme, porque só vai pagar o vencimento e todos os penduricos vão cair. Os vencimentos também. Então, assim, pode gerar problema? Pode. Por isso que se tenta sempre na administração pública não ter penduricos. Né? Ter o máximo. É o que a Constituição tentou. Tá? Licença para tratar de assuntos particulares. E olhando para o relógio. A licença para tratar de assuntos particulares. Vamos lá, tomar meu cérebro. Também, alguns estatutos prevêem, outros não prevêem, que o servidor público que queira se ausentar do seu trabalho, do seu posto,
serviço, vai lá estabelecer os requisitos para tanto, quanto tempo ele já está trabalhando. A grande esmagadora maioria diz, olha, estável, cargo de provimento efetivo, né? Enfim. Preencheu aquele requisito, você faz um requerimento para sair em licença para tratar de assuntos particulares, em que, a princípio, você vai poder fazer o que você quiser. Alguns estatutos dão 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, enfim, tem estatuto da 8. Perfeito. Agora, o que tem que ser observado aqui? Tratar de assuntos particulares. A pessoa vai pedir, no tempo que a lei dá para ela, inclusive. A administração pública pode dar ou não. E pode dar, inclusive, num período menor do que aquilo que ela pediu. E outra, pode ser, a qualquer momento, cortada. Tá? Ou porque a pessoa pediu para voltar, ou porque a administração pública entende que ela tem que voltar a trabalhar porque estamos precisando de gente. Não estávamos quando você pediu há 1 ano atrás, mas a fulana passou no concurso, a ciclana teve neném, não sei, está doente, preciso que você volte a trabalhar. Vai te comunicar e você vai ter que vir. Não existe um direito teu líquido e certo de porque te deram inicialmente 1 ano, ou 1 ano e meio, ou 2 anos de ficar. O judiciário não vai te conferir esse direito. O que se vê, inclusive, é decisões bem favoráveis à administração nesse sentido. Outra coisa, sem remuneração. É muito, né? Querer ficar em casa sem ir recebendo, e aí observar o estatuto de vocês com relação à contribuição previdenciária. Porque lembra o que eu falei lá no início? Quando você está em licença, a principal característica é que o teu vínculo não corta. Se o teu vínculo não corta e tu morre durante a licença para tratar de assuntos particulares, tu gera pensão. Tu gera pensão porque tu está ligado ao teu regime de previdência. Né? Mas aí é que está. Os estatutos preveem isso, pormenorizam isso. Né? E os estatutos dos regimes próprios, por vezes, também. Então, o que eu vi que faz diferença é o seguinte: a pessoa paga parte dela, mesmo não recebendo, porque muitas vezes ela até vai trabalhar na área privada e está recebendo por isso. Tá? E ela vai lá e banca a parte dela, e o município continua pagando a parte que cabia a ele. E tem município que é generoso assim. E tem município que diz, não, quer ficar em casa? Paga tudo. Tu paga a tua parte, tu paga a minha parte. Né? E aí, isso também tem que ser observado. A ideia que eu gostaria de passar para vocês é que a questão da licença, ela decorre da autonomia municipal. Só na ausência de uma previsão expressa sobre aquilo, e para não prejudicar o servidor, e dependendo do interesse que o STF tem vindo e aplicado questões de ordem federal. Dizer que foi um prazer conversar com os senhores, foi muito agradável, viu? Trocar experiência com os senhores. Espero e desejo que vocês façam entre vocês essa troca de experiência, ela é muito importante. Obrigada, viu?